Há histórias que o dinheiro tenta silenciar, mas o tempo insiste em revelar. Esta é uma delas. Dois gêmeos nasceram em silêncio absoluto, sem movimento, sem voz, dentro de uma das famílias mais ricas do país. E ainda assim, nada podia ser comprado para salvá-los. Esta história não é só sobre um possível milagre. É sobre erros, orgulho, humanidade e aquilo que só o tempo tem coragem de expor. Se você acredita que o passado sempre deixa pistas e que algumas verdades... E agora me diga nos comentários o que você acha que o tempo ainda precisa revelar na sua própria história. Ninguém esquece o som de uma sala de parto quando algo dá errado. O choro que deveria preencher o ar não veio, e o silêncio caiu pesado, como um pano úmido sobre o coração de todos. Os gêmeos chegaram ao mundo juntos. Era como se o tempo tivesse parado ali, por alguns segundos que pareceram eternos. A mãe tentou sorrir, daquele jeito frágil que a gente usa quando ainda acredita que tudo vai se ajeitar. O pai, acostumado a resolver problemas com uma assinatura ou uma ligação, ficou imóvel pela primeira vez. Só dois bebês respirando com dificuldade, como se o mundo fosse pesado demais logo na chegada. Quando finalmente alguém falou, a voz saiu baixa, técnica, distante. Explicações frias para um momento quente demais. Não há movimento, não há reação. Não podemos afirmar se haverá fala. Termos médicos caem. Sempre é assim no começo. A esperança se agarra ao improvável. Os primeiros minutos viraram horas, e as horas viraram um medo contínuo. Os bebês foram levados para longe dos braços da mãe antes mesmo de sentirem o cheiro dela. Incubadoras, fios, monitores, um cenário que ninguém espera ver logo no primeiro capítulo de uma... Naquele dia, o nascimento não trouxe festa, trouxe perguntas. Perguntas sem resposta, do tipo que ecoa na cabeça quando a casa fica silenciosa à noite. O pai olhava para as mãos e pensava em tudo o que já tinha conquistado, sem entender por que aquilo não ajudava agora. A mãe só queria segurar os filhos, sentir qualquer sinal de vida ativo. Disseram que seria preciso observar, esperar, repetir exames. A família concordava com a cabeça, mas por dentro lutava contra o medo de um futuro desconhecido. Porque não era só sobre aquele momento, era sobre todos os dias que viriam depois. E o peso dessa possibilidade, um começo marcado por silêncio e incerteza, que parecia desafiar tudo o que aquela família acreditava controlar. E enquanto os médicos se preparavam para tentar entender o que estava acontecendo, algo maior já começava a se formar nos bastidores dessa história, algo que ainda ninguém conseguia enxergar. Especialistas vinham e iam, cada um com um olhar sério e uma prancheta cheia de anotações. A família se agarrava a cada nova consulta como quem espera uma notícia que mude tudo, mas as palavras sempre terminavam do mesmo jeito: incerteza. E a esperança, aos poucos, começava a se desgastar. Exames, os médicos chamavam de protocolo, mas para os pais era uma sequência de tentativas desesperadas. Nada provocava reação clara, nenhum movimento voluntário, nenhum som. Era como se os gêmeos estivessem presos em um lugar onde ninguém conseguia alcançá-los. Alguns profissionais falavam com cautela, outros com frieza excessiva. O pai fazia perguntas objetivas, queria números, probabilidades, prazos. A mãe só queria saber se eles sentiam dor, se percebiam carinho, mas nem isso tinha resposta definitiva, e o vazio dessas dúvidas doía mais que qualquer diagnóstico. O dinheiro abriu portas que a maioria das pessoas nunca... Ainda assim, o resultado era sempre o mesmo: silêncio e imobilidade. Aquilo que antes parecia um problema a ser resolvido começava a ganhar outra forma. Talvez não houvesse solução médica. Com o passar dos meses, as consultas ficaram mais espaçadas e a família saía das salas de consulta com relatórios nas mãos e um peso novo no peito, como se cada papel oficializasse uma derrota silenciosa.
Houve noites em que o pai ficou acordado revendo decisões, contratos, reuniões, tentando entender onde havia falhado. A mãe rezava baixinho, mesmo sem saber exatamente para quem. Era uma mistura estranha de ciência e... Quando os médicos finalmente admitiram que não tinham mais caminhos claros a seguir, algo mudou. Não houve grito, nem choro imediato. Só um silêncio pesado, parecido com o da sala de parto, meses antes. A família entendeu que precisaria seguir em frente de outro jeito, mesmo sem saber como. A mansão era grande demais para guardar silêncio, mas era exatamente isso que ela tinha. Corredores largos, janelas imensas, obras de arte que pareciam observar tudo sem dizer nada. Os gêmeos cresceram ali, cercados de conforto, tecnologia e cuidados constantes, mas sem qualquer sinal. Enfermeiras se revezavam em turnos organizados, seguindo horários rígidos. Tudo era limpo, controlado, previsível. Alimentação na hora certa, exercícios passivos, estímulos planejados. Os bebês eram tratados com atenção e respeito, mas também com uma distância quase profissional. Não havia improviso, não havia espontaneidade. A rotina era eficiente. Passava pelos quartos dos filhos entre uma reunião e outra, tocava suas mãos, observava por alguns segundos e saía em silêncio. Não era falta de carinho, era medo. Medo de criar esperança onde talvez não houvesse nenhuma. A mãe permanecia mais tempo, sentada ao lado dos berços, falando sozinha, contando histórias que talvez nunca fossem ouvidas. A vida social foi diminuindo até quase desaparecer. Tudo girava em torno dos gêmeos, mas paradoxalmente parecia que eles não participavam de verdade daquele mundo. Era como se estivessem presentes apenas fisicamente, enquanto a alma permanecia distante. Mesmo com acesso a tudo, havia uma... O dinheiro comprava silêncio confortável, mas não comprava respostas. E isso corroía o bilionário de um jeito que nenhum prejuízo financeiro jamais conseguiu. À noite, quando a casa finalmente aquietava, o pai caminhava pelos corredores escuros. Parava diante dos quartos, observava os filhos dormindo e se perguntava onde havia errado. Foi nesse ambiente controlado e previsível que algo novo estava prestes a acontecer. Uma mudança aparentemente simples, quase irrelevante para quem olha de fora. Ninguém imaginava que, entre contratos, empregados e rotinas rígidas, uma presença diferente entraria naquela casa. E nada mais seria. Não trazia títulos importantes, nem recomendações de médicos famosos, apenas experiência de vida e um jeito calmo de falar. Para a casa, era só mais uma empregada doméstica. Para a história, ainda ninguém sabia, mas era o início de algo diferente. Nos primeiros dias, ela observou mais do que falou, reparou nos horários, no silêncio. Era uma casa rica, mas cansada emocionalmente, e isso ela sentiu logo, como quem reconhece uma dor sem precisar que alguém explique. Quando começou a ajudar diretamente com as crianças, seu toque era diferente, não mais correto, nem mais técnico, apenas humano. Ela falava com os gêmeos, mas ela continuou sem pedir permissão. A mãe notou primeiro, não soube explicar por quê, mas sentia um certo alívio ao ver aquela mulher ali. Talvez fosse o jeito como ela permanecia alguns segundos a mais, como não tratava os bebês como tarefas a cumprir. O pai, ocupado demais, mal percebeu sua presença no início. Não interferia, não questionava ordens médicas, não prometia milagres. Apenas estava ali, inteira, presente. E às vezes, em lugares onde tudo é controlado, essa presença simples incomoda mais do que qualquer mudança radical. Ela carregava consigo histórias que ninguém perguntou. Para ela, o silêncio não era ausência, era espera. Sem que ninguém percebesse claramente, algo começou a se deslocar naquele ambiente rígido. Pequenos gestos, quase invisíveis, começaram a quebrar a monotonia da mansão. E enquanto todos acreditavam que nada estava mudando, a empregada já fazia algo diferente. Algo
Não era um procedimento novo, nem um método milagroso anunciado em voz alta. Era algo simples demais para parecer importante. Ela começou tratando os gêmeos como pessoas completas, não como um diagnóstico. Falava com eles como quem conversa com alguém que entende, mesmo sem resposta. Ela mudava a rotina. Falava do céu, do cheiro do café pela manhã, da chuva batendo nas janelas da mansão. Sua voz não tinha pressa nem expectativa. Era uma conversa oferecida, não cobrada. Às vezes, segurava as mãos dos gêmeos por mais tempo do que o necessário. Não para estimular, não para testar reflexos, mas para permanecer. E que talvez alguém, em algum lugar dentro deles, estivesse escutando. Ela também começou a cantar, canções antigas, daquelas que atravessam gerações, cantadas em voz baixa, não para provocar reação, mas porque cantar sempre fez sentido para ela. Enquanto isso, observava pequenos detalhes, a respiração. Comentavam entre si que não adiantava, que os médicos já tinham tentado de tudo, mas ela não discutia, não se defendia. Continuava fazendo o que sentia que precisava ser feito, como se obedecesse a uma intuição antiga, dessas que a gente não aprende, apenas carrega. O curioso é que ela nunca... Mas mudanças profundas quase sempre começam assim, pequenas, silenciosas, ignoradas pelos olhos apressados. E foi em um desses momentos aparentemente comuns, quando ninguém estava prestando atenção, que algo diferente aconteceu. Algo tão sutil que poderia ter sido confundido com imaginação, mas que, por acaso, foi visto por alguém que jamais... Mas naquela tarde, por algum motivo que nem ele soube explicar depois, decidiu passar pelos quartos dos filhos mais cedo. Caminhava distraído, com o telefone ainda na mão, quando ouviu algo que não fazia parte do silêncio habitual da mansão. Uma voz baixa, quase um sussurro cantado. Parou no corredor, sentindo um desconforto estranho. Ela segurava as mãos deles, cantando uma melodia simples, antiga. Não havia pressa, não havia técnica, apenas presença. Aquilo, por si só, já o deixou desconcertado. Mas então ele viu um movimento tão pequeno que, em outro dia, talvez passasse despercebido. Um dos gêmeos mexeu levemente. Seu coração começou a bater forte, daquele jeito que ele só sentia em momentos decisivos da vida. Ele entrou no quarto sem fazer barulho, com medo de interromper algo frágil demais. A empregada percebeu sua presença, mas não parou. Apenas olhou para ele por um segundo, como quem pede silêncio. Aquele homem, acostumado a manter o controle, sentiu os olhos marejarem. Não por certeza, mas por possibilidade. Algo que ele já tinha aprendido a evitar. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado do berço, observando cada detalhe com atenção desesperada. Não ousava tocar, como se qualquer interferência pudesse... Mas não fez nada disso. Apenas ficou ali, tentando gravar aquela cena na memória, com medo de nunca mais vê-la se repetir. Quando finalmente saiu do quarto, o bilionário não era mais o mesmo. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque algo tinha sido abalado dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele não... Nos dias que se seguiram, ninguém falou abertamente sobre o que havia acontecido. Mas o clima na mansão mudou. O bilionário passou a aparecer mais vezes nos quartos, sempre em silêncio, sempre observando. A empregada continuou com seus gestos simples, como se nada tivesse acontecido. Mas agora havia olhos atentos, onde antes só existia rotina. Nada que os médicos chamariam de avanço concreto, mas o suficiente para despertar algo esquecido: esperança. E esperança, quando retorna depois de tanto tempo, assusta tanto quanto conforta. A mãe percebeu mudanças no jeito como os filhos respiravam quando alguém falava com eles. Havia uma sensação de presença, de possibilidade, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. O bilionário chamou médicos novamente, agora com outra postura. Não exigia garantias, não cobrava prazos. Apenas mostrava o que estava acontecendo e perguntava se aquilo fazia sentido. Alguns foram céticos, outros cautelosos.
Continuava trabalhando como sempre, com a mesma calma, o mesmo cuidado. Quando perguntavam o que estava fazendo de diferente, ela apenas dizia que estava escutando, mesmo quando não havia som algum. Para ela, os gêmeos sempre estiveram ali. Com o tempo, os avanços se tornaram mais frequentes. Um olhar que parecia ser a mansão, antes pesada, começou a respirar de outro jeito. A história ainda não tinha um final fechado, nem promessas definitivas. Mas algo essencial já havia mudado. Não apenas nos gêmeos, mas em todos ao redor. E enquanto o tempo continuava seu trabalho silencioso, com o passar dos meses, ninguém mais duvidava de que algo profundo havia sido revelado naquela casa. Não um milagre no sentido espetacular, mas uma verdade antiga, quase esquecida. Os gêmeos continuaram avançando lentamente, cada pequeno progresso conquistado com tempo, presença e cuidado constante. Nada foi rápido, nada foi fácil. Aprendeu, talvez pela primeira vez, que nem tudo responde a ordens ou investimentos. Algumas coisas exigem escuta, humildade e espera. E isso foi um aprendizado mais caro do que qualquer perda financeira que ele já teve. A empregada permaneceu na casa, agora vista de outra forma. Não como ela lembrou a todos que o cuidado verdadeiro não precisa de palco, apenas de constância. Os gêmeos cresceram cercados por algo novo, atenção sincera. Ainda havia desafios, limites e incertezas, mas também havia conexão. E isso mudou tudo. Ela fala sobre o que acontece quando o tempo encontra o silêncio e decide revelar o que está. Agora fica a pergunta que o tempo sempre deixa no ar. Quantas coisas na sua vida você tentou resolver rápido demais, quando talvez só precisassem de presença? Se essa